Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e esse é um vídeo sobre horror Lovecraftiano. H.P. Lovecraft é um dos meus escritores favoritos, e é inegavelmente um dos criadores mais influentes do século XX. E a influência dele é vista não só em literatura de horror, mas pode-se dizer que em qualquer forma de expressão criativa desde então. Há citações ou influências dele perceptível em literatura, em produções cinematográficas, em videogames, em artes gráficas, música, etc. O Abraham do Talk About Games fez um vídeo excelente falando sobre Lovecraft. Se vocês falam inglês, assistam, vale bastante a pena. Eu não vou me alongar demais falando sobre o autor, porque o meu foco é no gênero que leva o nome dele, o subgênero horror Lovecraftiano, e que é, na minha opinião, um subgênero excelente de se explorar no RPG. E isso pode-se dizer que é uma certa unanimidade. Há vários jogos, vários RPGs criados à volta do horror Lovecraftiano. Há citações do Lovecraft em diversas criaturas, por exemplo, em diversos outros gêneros dentro do RPG também. E você não fica necessariamente preso a um sistema ou mesmo a um gênero específico para usar o horror Lovecraftiano como uma componente das suas histórias. Mas, e isso é uma opinião pessoal minha, tem que se tomar cuidado para que não se deixe de contar uma história de horror Lovecraftiano e passe a se contar uma história de ação com o pano de fundo dos mitos de Cthulhu. O horror Lovecraftiano, na minha opinião, tem como característica principal, central, a inevitabilidade. Isso significa que o seu personagem vai perder. No fim, vocês vão perder. Vocês vão ter que, na melhor das hipóteses, sacrificar muito de si para atingir algum sucesso. Isso é algo que me incomoda, pessoalmente, em jogos como Call of Cthulhu. Porque, embora a mecânica seja excelente, embora a ambientação, evidentemente, seja excelente, a forma como se joga, às vezes, muitas vezes, faz com que o jogo deixe de ser um pouco de horror para se tornar um pouco de ação. O que eu quero dizer com isso? Inevitabilidade. Se você conseguiu vencer, se você sobreviveu e frustrou os planos do antagonista da história, isso tem que ter vindo a um grande custo pessoal de cada personagem envolvido. Isso significa que você, salvo raríssimas situações, não vai criar uma carreira, uma sociedade paranormal enfrentando os horrores pandimensionais dos mitos de Cthulhu. Você não vai ter sanidade suficiente para isso, força de vontade, fortitude psíquica e emocional para continuar fazendo isso prolongadamente. E, inclusive, quero saber a opinião do Abraham sobre isso. Sei que Call of Cthulhu é um jogo que ele gosta bastante. E outras pessoas, por favor, que joguem e que tenham opiniões sobre isso, comentem. Mas essa é a minha visão. Tem que haver
um fim terrível mesmo no sucesso. Isso é algo que, a meu ver, o autor conseguiu desenvolver muito bem no próprio estilo, eu digo. A forma como ele somente escrevia contos, às vezes contos mais longos, como As Montanhas da Loucura, por exemplo, mas contos. E uma coisa que eu pessoalmente gosto muito das obras do Lovecraft é a forma como as histórias, as formas como se encara determinados personagens, entidades, mesmo planos de existência e etc. muda de conto para conto. Pode ser uma mudança extremamente sutil, mas muda um pouco. E isso, para mim, é algo muito legal, porque passa a ideia de que ninguém sabe realmente o que está acontecendo, ninguém sabe exatamente como lidar com esses horrores. E o que tem sucesso para um, que traz sucesso para um, pode não ser eficiente para outra pessoa. Essa questão do narrador não exatamente confiável é algo muito legal de se explorar no RPG. Você trazer essa incerteza para o jogo. Você, com isso, aumenta a carga de horror. E até hoje eu não posso dizer que eu fui especialmente bem sucedido nos meus jogos de horror Lovecraftiano. Em geral, o grupo gosta do jogo, mas eu sinto não ter passado tanto essa questão do horror, da inevitabilidade. Às vezes por uma falha de planejamento na história, às vezes por uma falha na implementação do sistema, das mecânicas de saúde mental e etc. Mas é um gênero do qual eu gosto bastante, que eu tento explorar bastante, inclusive porque o meu grupo gosta. Então, posso não jogar com a frequência que eu gostaria, mas eu tento ou criar histórias curtas às voltas de horror Lovecraftiano, ou introduzir elementos do horror Lovecraftiano em jogos em escala maior. E há diversos jogos de RPG que exploram isso, alguns publicados em português. Call of Cthulhu foi publicado em português, a 6ª edição. Trail of Cthulhu está em processo de publicação. Tem várias outras possibilidades, como Cthulhu Tech, que é um dos meus jogos favoritos, e etc. Mas o que eu quero dizer é isso: cuidado ao se usar o horror Lovecraftiano. Usem o horror Lovecraftiano de verdade, não os mitos de Cthulhu como um plano de fundo para uma aventura de ação. Porque, ao meu ver, com isso você perde. Você está usando de forma errada o subgênero, remetendo ao que eu falei no meu vídeo anterior sobre bagunçar mundos. Você está usando a criação do Lovecraft de forma errônea. Nesse caso, não mudando o cânone, mas bagunçando o estilo mesmo. Você está usando o gênero da forma errada. Como um exemplo literário disso, isso é uma opinião pessoal minha, mais do que qualquer outra até agora. O August Derleth, apesar de ter sido um dos grandes responsáveis por espalhar a literatura do Lovecraft pelo mundo, a meu ver, cometeu vários erros na questão do tentar sistematizar, tentar organizar, tentar colocar uma coerência, um padrão entre as várias entidades que compõem os mitos. Então, é desnecessário. E você está deixando de lado uma das coisas mais interessantes do horror, qualquer que seja o subgênero, que é a incerteza.
Por favor, comentem, deixem suas opiniões, compartilhem suas experiências com o horror Lovecraftiano. Obrigado pela paciência e até mais.